Fala galera, vamos para mais uma aula de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Como nós já estudamos a questão da importância da prática esportiva e essa prática esportiva envolve também a questão das trocas de calor, o nosso tema de hoje será termoquímica, que é um tema que trata justamente dessas trocas de calor nas reações químicas, ok? Então vamos lá, professora Leide Jane, foco nos estudos. Bem, vamos para a parte introdutória que diz que quase toda reação química é acompanhada de liberação ou absorção de calor. Aí nós temos como exemplo a queima da gasolina, a queima do etanol, a queima do próprio GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, conhecido como gás de cozinha. Certo? Então, aqui nós temos alguns exemplos relacionados à liberação ou absorção de calor, que nós vamos ver mais adiante. A termoquímica, ela estuda justamente as quantidades de calor envolvidas em uma reação química, como se mede as quantidades de calor envolvidas em uma reação química e também como relacionar as quantidades de calor envolvidas em uma determinada reação com a quantidade de calor de outra reação química. Bem, observem os fenômenos abaixo. Esse primeiro exemplo aqui, a madeira ao queimar libera energia na forma de calor. Já o gelo, para fundir, ou seja, derreter, ele absorve energia na forma de calor. Certo? Então, em algumas situações nós temos a liberação de calor, em outras situações nós temos a absorção de calor. Então, esse calor envolvido nas transformações, seja liberação ou absorção, é estudado pela termoquímica. Bem, os fenômenos quanto ao calor envolvido podem ser classificados em endotérmicos ou exotérmicos. Gravem bem esses dois termos, tá, gente? Endotérmicos está relacionado à absorção do calor do meio ambiente e o termo exotérmico está relacionado à liberação do calor para o meio ambiente. Então, as reações endotérmicas absorvem calor e as reações exotérmicas liberam calor e nós podemos resumir até em endo ou exo. Bom, então eu coloquei aqui alguns exemplos de processos endotérmicos e processos exotérmicos para vocês compreenderem melhor. Então vejam, no primeiro exemplo aqui de processos endotérmicos, a ebulição da água, que é água fervendo, ela vai precisar absorver calor, absorver energia em forma de calor. Da mesma forma, a fusão da água, como eu falei anteriormente, que é o gelo derretendo. Para o gelo derreter, a transformação da água no estado sólido para a água no estado líquido, precisa justamente dessa absorção de energia em forma de calor. Assim como a fotossíntese, que é o processo de respiração das plantas, que precisa absorver o gás carbônico. E também a bolsa de gelo instantânea, que absorve o calor do nosso corpo. Então, todos esses aqui são processos endotérmicos. Já o processo exotérmicos, que é a liberação de calor, nós temos aqui como primeiro exemplo a queima da vela. Nesse processo de queima, existe sempre essa liberação de energia em forma de calor. Nós temos aqui um outro exemplo, que é a combustão de álcool derivados do petróleo, como os combustíveis, a gasolina, o óleo diesel, que para os automóveis funcionar precisa justamente da queima dos combustíveis. Então, esse processo de queima ocorre através da liberação de calor. A queima do propano, que é o gás de cozinha,
também é um processo exotérmico, e a liquefação ou condensação da água, ou seja, a água no estado vapor se transformando novamente em líquido. Precisa justamente liberar esse calor para ela se transformar novamente em líquido. Toda espécie química possui uma energia que, quando medida a pressão constante, ela é chamada de entalpia. Gravem bem esse nome, entalpia. É um termo bastante utilizado na termoquímica, até na realização de cálculos futuros, certo? Então, vejam só, não é possível calcular a entalpia de um sistema e sim a sua variação, que nós chamamos de ΔH, ok? Então, o ΔH, que é a nossa equação termoquímica, que é a variação de entalpia. A variação de entalpia é, na verdade, a quantidade de calor liberada ou absorvida em uma reação química. Então, nós utilizamos a entalpia final menos a entalpia inicial para poder calcularmos essa variação. Vamos ver agora o primeiro caso dos processos exotérmicos através da equação e do gráfico. Então, veja, nós já sabemos que a variação da entalpia é a entalpia final menos a entalpia inicial, certo? Então, em uma reação química, nós temos sempre reagentes que reagem para formar os produtos. Então, os reagentes é o início da reação e os produtos, obviamente, o final. Então, analisando esse gráfico, aqui nós temos o caminho da reação e aqui a variação de entalpia. Então, nós temos aqui, nessa primeira situação, os reagentes, que está no início da reação, formando os produtos. Observem que os reagentes, a variação de entalpia dele é maior do que a variação de entalpia dos produtos. Ele está mais acima aqui no gráfico. Consequentemente, esse ΔH vai ser menor do que zero. Mas por quê, professora? Por que esse ΔH vai ser menor do que zero? Vai dar um valor negativo. Bom, vamos analisar aqui na equação o seguinte. Se nós analisamos aqui no gráfico que a entalpia dos reagentes é maior do que a entalpia dos produtos, ó, tá lá em cima o reagente, o produto está lá embaixo, certo? Pronto, se o reagente é maior do que os produtos, a entalpia, então nós temos aqui ΔH igual ao H final, que é o H dos produtos, menos o H inicial, que é o H dos reagentes. Se essa parcela aqui é maior, que é a entalpia dos reagentes, consequentemente, esse valor ele vai dar negativo, porque os reagentes está maior do que o produto. Como nós temos um sinal negativo aqui, então esse valor aqui vai dar maior. A entalpia vai dar um valor negativo. Então, quando nós tivermos a entalpia dos reagentes maior do que a entalpia dos produtos, o nosso ΔH será menor do que zero, será um valor negativo. Quando nós tivermos a entalpia com valor negativo, nós temos um processo exotérmico, ou seja, um processo onde ocorre a liberação de calor. Já nos processos endotérmicos, nós temos o contrário. Aqui nós temos novamente a equação termoquímica, mas graficamente falando, a entalpia agora dos produtos será maior do que a entalpia dos reagentes. Como a entalpia dos produtos é a entalpia final, consequentemente, esse valor será maior que esse.
e o ΔH irá dar um valor positivo maior do que zero. Quando o ΔH é positivo, maior que zero, nós temos um processo endotérmico, ou seja, um processo que absorve calor. Nós temos agora a representação da entalpia nas reações químicas. Então, o calor ele pode ser representado como parte integrante da reação, dessa forma, onde nós temos aqui dois exemplos de reação exotérmica e endotérmica. Então, observem bem, aqui nós temos a produção da amônia, NH3, a junção dos reagentes nitrogênio mais hidrogênio formando a amônia, mais a liberação de calor, que foi 92,2 kJ, ou seja, essa reação ela é exotérmica, então ela pode ser expressa, essa variação, ela pode ser expressa como parte integrante da reação. Se a reação for endotérmica, o valor da variação ele fica do lado dos reagentes, porque a reação está absorvendo calor. Aqui no caso é a reação inversa, né? Aqui nós tínhamos a produção da amônia, que é a reação exotérmica. Se nós invertermos essa reação, nós temos que a amônia, a síntese dela, irá produzir nitrogênio e hidrogênio, certo? Então, essa reação aqui é o inverso dessa e vice-versa. Agora, nós podemos ainda escrevermos a variação de entalpia separada da reação também. Não tem problema, das duas formas está correto. Então, aqui nós escrevemos a reação e como nesse primeiro caso a reação ela é exotérmica, se nós formos escrever em forma de variação de entalpia, o ΔH nós escrevemos negativo, porque essa reação está liberando calor. Já no segundo caso, como a reação ela é endotérmica, o ΔH, que está aqui do lado dos reagentes, está absorvendo calor, nós escrevemos ele positivo, porque ΔH maior do que zero, a reação é endotérmica, e ΔH menor do que zero, a reação é exotérmica. Vamos à primeira questão. Ao se sair molhado em local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água, que no caso está em contato com o corpo humano. Essa sensação de frio explica-se corretamente pelo fato de que a evaporação da água é que tipo de processo? É um processo endotérmico ou é um processo exotérmico? Vamos lembrar dos exemplos anteriores em que eu falei que quando nós temos um processo onde o gelo está derretendo, nós temos um processo endotérmico, onde a água vai precisar absorver calor do meio externo para poder derreter. Da mesma forma, isso vai acontecer com a água no estado líquido. Para se transformar em vapor, também vai precisar absorver energia em forma de calor do meio externo. Então, a alternativa correta é a letra B, porque é um processo endotérmico e retira calor do corpo. O meio externo retira calor do corpo, por isso que nós sentimos essa sensação de frio. Segunda questão. Em uma cozinha estão ocorrendo os seguintes processos. Primeiro, o gás queimando em uma das bocas do fogão. E o segundo processo, a água fervendo em uma panela que se encontra sob esta boca do fogão. Nós já vimos que esse processo da transformação da água no estado líquido para o estado de vapor ocorre uma absorção de calor. Então, nós temos aí, nesse caso, uma reação endotérmica. Já o primeiro processo
o gás queimando em uma das bocas de fogão será um processo exotérmico, porque vai estar liberando calor. E a alternativa correta é a letra B. Terceira questão, observe o esquema. Nós temos aqui a entalpia dos reagentes, que é a entalpia inicial, igual a 870 kJ, transformando-se e formando a entalpia dos produtos, que é a entalpia final, igual a 1000 kJ. De acordo com o esquema apresentado, podemos dizer que esse processo deverá ser. Então, nós teremos aqui que processo? Endotérmico ou exotérmico? Bom, nós sabemos na equação termoquímica que a variação de entalpia é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, vai ficar dessa forma: 1000 menos 870 igual a mais 130 kJ. Variação de entalpia maior que zero, o processo será endotérmico. Quarta questão. Quando um mol de etanol, que é o C2H5OH, que é o álcool comum, ele passa do estado líquido para o estado gasoso, ocorre a absorção de 43,5 kJ de calor. Represente esse processo por meio de uma equação acompanhada do respectivo valor de ΔH. Então, nós podemos fazer essa questão de duas formas: ou incluindo o valor do ΔH na reação, como eu mostrei anteriormente, ou escrevemos a reação apenas e colocamos o valor do ΔH. Como a questão fala que ocorre absorção de calor, então isso implica dizer que essa reação ela é endotérmica e esse valor é positivo. Então é bem simples, vamos apenas escrever a reação contendo o álcool no estado líquido e quando ele passa para o estado gasoso. Então fica dessa forma. Está aqui o etanol no estado líquido, transformando-se e formando o etanol em forma de vapor, e o ΔH nós representamos ele mais 43,5 kJ, porque o processo é endotérmico. Bom, vamos entender agora um pouco sobre equação termoquímica. O que significa equação termoquímica? Para que serve? Então, vejamos aqui. É a equação química que indica tanto a variação de entalpia da reação, os estados físicos das substâncias e também indica as condições de temperatura e pressão. Certo? Então, por exemplo, nós temos aqui a reação para a produção da água, onde nós temos o hidrogênio mais oxigênio formando H2O no estado líquido. Então, percebam que na equação termoquímica, todas as substâncias devem ser apresentadas os seus respectivos estados físicos. Então, está aqui o hidrogênio no estado gasoso, o oxigênio no estado gasoso e H2O aqui no estado líquido. E mostra também a variação de entalpia, que é de menos 572 kJ. Então, essa reação ela é exotérmica. Além do mais, a temperatura e pressão, nós dizemos que nas condições normais de temperatura e pressão, na CNTP, nós temos aqui 25 graus Celsius e a pressão de 1 atm. Então, na equação termoquímica, nós temos todas essas observações aqui. Bom, pessoal, vamos para essa segunda parte do conteúdo, que é um pouco mais delicado, mas nada que não possa ser compreendido, que é a lei de Hess, onde ela afirma que se uma equação química puder ser escrita como a soma de duas ou mais etapas, a variação de entalpia da equação global é igual à soma das variações de entalpia das etapas. Como assim? Não entendi nada, mas vejam só. Aqui nós temos um gráfico
onde nós temos 3 etapas, 3 reações químicas para produzir uma outra reação que nós chamamos de reação global. É como se nós quiséssemos produzir uma determinada substância, mas para produzir essa substância nós precisaríamos passar por etapas, às vezes 2, 3 ou até mais. Vamos entender um pouco mais adiante. Bom, pessoal, até a próxima aula. Nós vamos ver ainda algumas questões, vamos resolver alguns exercícios para fixarmos melhor o conteúdo, ok? Até a próxima.